Mini abelhas e joaninhas de classe real. Pegue então o template que você tem disponível aí em PDF, você pode imprimir para poder começar a fazer essas lindas joaninhas e abelhinhas. Elas são tão pequenas e vão servir para compor os nossos confeitos florais. Aqui a gente tem dois tamanhos disponíveis, tá? Uma joaninha bem pequenininha mesmo, tá? Que é para compor as florzinhas e aqui as abelhinhas também bem pequenas, né? Que vai servir para compor os nossos confeitos. Aqui, olha só, eu fiz dois tamanhos, né? Que é um para compor os confeitos e aqui esse outro tamanho, aqui na mesma guia, um tamanhozinho maior, que vai dar, né, para fazer a composição em biscoitos, né? Que joia! Aqui então a gente tem na mesma guia, né, dois tamanhos de joaninhas e dois tamanhos de abelhinhas, né? Vocês estão vendo? Olha só, essa abelhinha aqui para colocar nos confeitos são mesmo mini. Elas têm cerca de 8 milímetros, né? E aqui o tamanhozinho maior, que vai servir para a gente compor também os nossos biscoitos que a gente vai fazer aqui também no nosso clube de confeitaria. Então, você vai, para começar a fazer esses mini joaninhas e essas mini abelhinhas, a gente vai preparar então a receita de classe real própria para confeitos, disponível aqui também, tá? No nosso clube. Você pode preparar, se você no caso for fazer só esses mini confeitos, prepara meia receita, tá? Mas eu aconselho até que você faça uma receita inteira e guarda ela na geladeira, como eu já mostrei para vocês lá na aula, tá? Dá para guardar por bastante tempo, bem fechadinha na geladeira. Então, olha só, a gente começa aqui com o glacê real vermelho, que eu já mostrei para vocês também um truque para poder fazer um vermelho vivo sem usar muito corante, tá? Na aula lá de glacê real, eu mostro esse truque para vocês. E a gente começa então preenchendo aqui, olha só, com a guia, a gente vai fazendo bolinhas. Eu faço um movimento para cima e para baixo para ela ficar meio ovalada, tá? Mas você pode fazer ela bem redondinha, conforme você queira. E olha só, se você fizer aqui a bolinha e cobrir todo o desenho das joaninhas, elas vão ficar maiores. Caso você queira joaninhas bem pequenas, você faz a bolinha sem completar, né? Sem passar do desenho. Agora, com o glacê real amarelo, tá? O ponto é um ponto firme, tá? Não pode ser muito líquido. O ponto de glacê real para fazer confeitos tem que ser um ponto firme, tá? Eu mostro para vocês também lá na aula de glacê real o ponto para poder fazer os nossos confeitos. Então, a gente vai deixar, né? Vocês viram aqui, eu fiz as abelhinhas também, fiz uma gotinha e puxa, faz uma gotinha e puxa, tá? E assim a gente completa aqui o corpinho das abelhinhas. Depois a gente vai deixar secar, tá? Por algumas horas, né? Não precisa ser de um dia para o outro, a gente deixa ficar bem durinho, que é pra gente passar para a próxima etapa. A gente vem aqui agora com o corante preto, tá? Para fazer os detalhes aqui da joaninha, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu estou usando um pincelzinho, mas você pode usar uma canetinha com tinta para alimentos. Mas eu prefiro fazer com o pincelzinho bem fininho, tá? Mas dá para fazer também com a canetinha. E aqui a gente faz agora também o detalhe aqui das abelhinhas, tá? A gente faz aqui, olha, 3 tracinhos, fazendo uma curvinha, que é para poder dar volume, tá? E a gente faz esse detalhe de preto antes de passar para
o detalhe das cabecinhas e aqui das asinhas, tá? Então, eu faço primeiro esse detalhezinho com o preto. Então, agora a gente vem com o glacê real branco, bem firminho também, tá? Que é pra ele não espalhar e não perder a definição. A gente vem fazendo, então, as asinhas aqui das abelhinhas. A gente faz uma gotinha e puxa, faz uma gotinha e puxa, uma gotinha e puxa. É bem fácil e assim a gente já vai formando, né, as nossas abelhinhas. A gente faz toda a sequência da nossa guia e aí a gente vai deixar endurecer um pouquinho. Agora, com o glacê real preto, a gente vai fazer aqui as cabecinhas das joaninhas e das abelhinhas também, tudo numa sequência só. A gente faz aqui uma bolinha, aqui, né, pra formar a cabecinha. O preto também, eu já dei uma dica de como fazer um preto sem ter que usar muito corante, lá na aula de glacê real, tá? E a gente faz um glacê real firme, não muito líquido, tá? Que é pra ele não espalhar. Então, agora a gente faz toda a sequência. E aí estão finalizadas, né? As nossas mini joaninhas e mini abelhinhas, né? Com esses dois tamanhos, como eu já falei pra vocês, que serve para compor confeitos e serve também para compor biscoitos. E assim elas estão finalizadas e a gente habitualmente vai deixar secar, né, por no mínimo 8 horas, ou então de um dia para o outro. E aí depois a gente já pode retirar, né, os nossos confeitos aqui da folhinha, né, de acetato ou papel manteiga, você pode usar, né, acetato, folha de acetato, papel manteiga, ou então fazer diretamente na pastinha, essa pastinha aqui de documentos que eu uso, né? E eu higienizo e eu já faço diretamente os confeitos aqui sobre essa pastinha de plástico. Então, olha só, ficaram muito bonitos, bem graciosos. Como eu falei pra vocês, a gente tem dois tamanhos diferentes, né? E aí você já pode guardar, né? A gente coloca no frasquinho. E à medida que a gente vai fazendo os nossos confeitos, a gente vai usando as nossas abelhinhas e as nossas joaninhas. Você pode guardar esses confeitos, né? Por até um ano e aí vai utilizando para compor, né? Os nossos trabalhos.